Olha, sobre este assunto, eu ainda muitas vezes fico admirado dentro desse tema dos combustíveis, de como ainda se perde tempo com o debate de onde provém a culpa pelo aumento. Está mais do que claro, ao longo desse tempo, de que a culpa pelo aumento é da política de preços da Petrobras. E vejam, lá quando se elegeu em 2018, Bolsonaro dizia uma frase que criou muita expectativa nos gestores estaduais. Mais Brasil, menos Brasília. Porque é sabido por todos que Brasília, sede da nossa federação, capital do nosso país, fica com a maioria dos impostos que são arrecadados no Brasil. A maioria dos impostos e tributos fica com o governo federal. Os estados ficam com a menor parte desse processo. E aí a gente se vê diante de uma discussão sobre o preço dos combustíveis e parte da população passou a defender que os estados eram os culpados, parte da população influenciada, inclusive, por parte da classe política. Como se os estados, parte mais pobre desta federação, entes que ficam com a menor fatia do bolo dos impostos e tributos que nós temos nesse país, tivessem que assumir as consequências da opção da Petrobras por uma política de preços para o combustível dolarizada. Os estados poderiam colaborar? Claro, inclusive cobramos isso aqui no Jornal da Fam. Todos perdendo um pouquinho da sua contribuição, da sua parcela de contribuição na composição do preço. Mas o que a gente viu ao longo desse tempo foi, na verdade, uma tentativa de se proteger aos apadrinhados políticos ou uma tentativa de se proteger aos ídolos políticos. Não uma discussão séria sobre o assunto. E na discussão séria sobre o assunto, não há como não dizer que a grande responsabilidade pelo aumento dos preços dos combustíveis é do governo federal, é da Petrobras. Os estados arrecadaram mais, os estados foram beneficiados com esse aumento porque houve a mudança na cobrança, o preço de pauta subiu automaticamente. Os estados não diminuíram os índices cobrados em cima dos combustíveis, arrecadaram mais. Por isso que eu disse há poucos instantes, que acho que todos os entes poderiam dar a sua contribuição. Havia margem para que os estados dessem a sua contribuição, mas não responsabilizarmos os estados. É diferente. Uma coisa é você dizer que dentro de um caos que se tornou a política de preços dos combustíveis no Brasil, dentro desse caos, os estados poderiam dar a sua contribuição, já que tiveram um aumento de arrecadação, poderiam ter margem aí para algum tipo de corte. Ao contrário disso, é você responsabilizar diretamente os estados pelo fato da cobrança do ICMS no preço dos combustíveis. O ICMS, em diversos estados, não teve mudança de alíquota. Ela é a mesma. Não houve mudança de alíquota. Houve mudança na forma como o preço é definido pela Petrobras. Petrobras, ano passado, teve lucro superior a 100 bilhões. Bilhões. Enquanto isso, a sociedade brasileira amargou uma política de preços que fez subir a inflação, fez subir o custo de vida. Porque quando sobe o preço dos combustíveis, sobe toda uma escalada de preços. Nós temos um Brasil extremamente dependente do óleo diesel para se fazer o transporte de diversos produtos, inclusive dos principais que fazem parte da cesta básica. É uma discussão que precisa ser cada vez mais aprofundada,
O projeto aprovado ontem, ele ajuda de alguma forma, ele não resolve 100%, mas ele ajuda de alguma forma a uma política de baixa de preços dos combustíveis. É muito difícil que a gente volte a patamares do que a gente já viu tempos atrás. Nós não vamos retroagir aí a termos uma diminuição de preço que traga como percentual de redução um acúmulo daquilo que foi colocado como aumento. Essa justeza nós não iremos ter. Mas, ao menos, poderemos ter um controle para que novos aumentos não venham a ocorrer diante desta proposta que foi aprovada. Esperamos que a Câmara Federal, que tem um número muito maior de parlamentares, um número muito maior de parlamentares que colocam o seu voto na mesa de negociação, essa que é a grande verdade, historicamente, não é só com esse governo não, é com todos os outros que passaram. A Câmara dos Deputados é o maior balcão de negócios que nós temos nesse Brasil. Esperamos que lá a discussão seja pensando no povo brasileiro e não no bolso daqueles que estão ali eleitos democraticamente para representar a sociedade.